Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, por que esta viúva me importuna? Lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Jesus lhe disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para sua casa justificado, e não o outro, pois todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Trouxeram-lhe também criancinhas para que ele as tocasse. Vendo isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, clamou-as e disse: deixai vir a minhas criancinhas e não os impeçais, porque o reino de Deus é daquele que se parece com eles. Em verdade vos declaro que não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Um homem de posição perguntou então a Jesus: bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Conhece os mandamentos? Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Disse ele: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A estas palavras Jesus lhe falou: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, ele se entristeceu, pois era muito rico. Vendo entristecer-se, disse Jesus: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perguntaram os ouvintes: quem então poderá salvar-se? Respondeu Jesus:
O que é impossível ao homem é possível a Deus. Pedro então disse: Vê, nós abandonamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado, por amor do reino de Deus, sua casa, sua mulher, seus irmãos e seus pais, seus filhos, que não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro e na vida eterna. Em seguida, Jesus tomou a palavra, os 12, e disse-lhes: Eis, tomou à parte os 12 e disse-lhe: Eis que subimos a Jerusalém. Tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem será cumprido. Ele será entregue aos pagãos, hão de encarnecer dele, ultrajá-lo, desprezá-lo, baterão nele com varas e o farão morrer, e ao terceiro dia ressurgirá. Mas eles nada disso compreendiam. Essas palavras eram-lhes um enigma, cujo sentido não podia entender. Ao aproximar-se Jesus de Jerusalém, de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: É Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-o rudemente para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxesse. Chegando ele perto, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Jesus lhe disse: Senhor. Aliás, respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. Imediatamente ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isso, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de hoje, então, a gente já meditou ela bastante, graças a Deus, em outros evangelhos, mas desculpa, mas veja só, uma coisa muito forte para mim aqui nesta palavra. Primeiro, a gente vê Jesus aqui ensinando a perseverança através desta viúva, parábola da viúva perseverante. Então, Jesus, ele quer dar um ensinamento de uma forma simples das coisas. Veja, gosto muito quando Jesus diz isso aqui. Propôs-lhe, Jesus, uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazer. A gente poderia ficar com essa frase hoje e rezá-la o dia inteiro. É Jesus falando, é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazer. Quando alguém vem dizer para você que não precisa de tanta oração, para quê? É o próprio Deus que nos ensina que a vida tem que ser uma vida de oração. Depois a gente vê a diferença de um publicano e de um fariseu. Quando a gente tem uma vida de intimidade com Deus, de oração, a gente também tem uma vida de humildade, de reconhecimento do nosso pecado. E é o que faz o cego de Jericó. Ele tem um reconhecimento que ele está em pecado, que ele precisa da libertação do pecado, e por isso ele grita para quem pode destruir o pecado dele. Ele grita para Jesus, Jesus, filho de Davi, esse Jesus que tem uma genealogia santa, da estirpe de Davi, tem o poder de arrancar o seu pecado e a cura dele, que ele quer a libertação do pecado.
Por isso que Jesus diz: vai, tua fé te salvou. Porque Jesus viu que ele é um homem de fé. Então, já um homem rico, tem muitas riquezas. Jesus então pede para ele fazer um segmento, mas precisa renunciar a tudo que ele tem. E ele não tem a mesma postura de Bartimeu, de reconhecer que a sua fraqueza precisa da fortaleza de Deus. E por isso ele não sabe o término, o resultado desse jovem rico. Mas a palavra de Deus diz que ele foi triste embora para casa. Enquanto o cego Bartimeu salta de alegria pela experiência profunda de experimentar a verdadeira liberdade. Quando o Senhor tira o pecado de nós pelas mãos do sacerdote, a gente faz essa experiência sublime de fazer a experiência da libertação do pecado. E isso nos dá liberdade para voar mais alto, para enxergar a vida com outros olhos, com os olhos de Deus, para poder prestar atenção nos detalhes. E quanto mais a gente vai mergulhando nesse batismo do Espírito Santo, quanto mais a gente vai adentrando dentro da vontade de Deus, mais feliz, mais livre, mais santo a gente vai ficando. Por isso que tudo que Deus quer para nós é uma vida de total liberdade. E só tem liberdade quem enuncia a raiz do pecado, quem entra dentro do campo da vontade de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.